Olá, aqui é o Nilson Alves e este é o seu canal Nilson Suzuquita, iniciando para vocês mais um vídeo, isso mesmo. Eu sei que vocês não podem ficar sem vídeo, isso mesmo, é o compromisso que eu tenho com vocês, meus inscritos do canal Nilson Suzuquita. Por isso, esse compromisso diário, praticamente segunda a sexta, gravando vídeo para vocês, sempre criando, buscando aí um tema diferente, um assunto diferente para vocês. Bom, o assunto que eu vou falar hoje é um assunto um pouco... É um assunto chato, um assunto até que indigna, né? Vai trazer um pouco de indignação, que é um assunto que eu gosto de falar muito, uma das paixões que eu gosto, que é o rádio, né? O assunto tem a ver com isso, mas pro lado negativo. Temos uma emissora em São Paulo, a Rádio Estadão, uma emissora muito forte, uma emissora ligada ao jornal Estado de São Paulo. Ela ontem simplesmente fez uma desmonte em sua programação, ela desconfigurou a sua programação, meio que ela fez uma mudança radical, isso seguido a demissões, isso mesmo, a série de demissões e demissões de gente importante, de apresentadores importantes e apresentadores que caíram na graça do público, de apresentadores interessantes. Isso, o que chama a atenção é essa falta de respeito que a emissora fez com o telespectador e com também com o anunciante também, né? Porque o cara vai anunciar na rádio, para anunciar no programa que tem fulano de tal, ciclano apresentando, né? Que tem uma grande credibilidade. De repente você demite ele, o que o patrocinador vai fazer? Se eu fosse, por exemplo, se eu tivesse uma empresa anunciando nessa rádio e eles fazerem uma palhaçada dessa, eu tiro o patrocínio da emissora, o anúncio da emissora, na hora, né? Na hora. Porque eu acho isso, primeiro, deselegante eles fazerem isso agora em outubro, faltando 2 meses pro fim do ano, tá? Isso, eu acho isso uma crocodilagem. Os argumentos, que é crise financeira. Pera aí, cara. Na crise financeira você vai demitir os melhores? Normalmente, em grandes rádios que fazem cortes ou emissoras de televisão, né, da parte da radiodifusão, TV, rádio, eles fazem o seguinte: normalmente eles cortam aqueles menores, né, eles cortam os menores, mantém aqueles mais consagrados que dão audiência, que puxam audiência, e corta ou menor ou corta aquele... na verdade eles cortam mais aqueles meio, né? Que não é tão medalhão, mas também não é tão jovem. Então eles cortam do meio. E fica o jovem com o mais consagrado medalhão. O que eles fizeram na Rádio Estadão? Eles cortaram os medalhões. Isso eu acho uma estupideza, né? Eu já ouvi gente que ouve as emissoras por causa dessas pessoas que foram demitidas, né? Por exemplo, a lista das pessoas que foram demitidas tem gente inteligentíssima, como o professor Humberto Dantas, que é o único cara no Brasil que explica de política com maior clareza, política mesmo, política partidária, política mesmo, né? Ele faz até palestras, eu já vi uma palestra dele no YouTube, que ele fez uma palestra em Santa Catarina sobre política interessante. Abre a sua cabeça em relação à política, né? Abre a sua cabeça em 360 graus. Abre a sua cabeça, eu não vou ficar falando heresia aqui. Então o que acontece? Ele era comentarista no programa chamado Estadão, cara, deixa eu ver o nome do programa lá, era Estadão no Ar, 3ª edição, né? E ele era comentarista em política, foi demitido. Outros foram demitidos, como o Guru Gachaka, que é colunista de Nova York, que inclusive ele é da Globo News, né? Eu fazia o seguinte: eu via ele pelo rádio por volta de 5h30 da tarde na Estadão, e quando chegava em casa na Globo News eu via ele por volta de 8h30 no Globo News em pauta, né? Era uma coisa engraçada, porque você ouvia ele saindo do trabalho e chegando em casa você via ele. Então era uma coisa muito curiosa, né? Agora você não tem como ouvir, você vai só ver, né, ele, porque ele foi cortado também, justamente, fora outros nomes como Rosane Herr, que essa Rosane Herr
Rossanier, que é uma repórter que eu acho que o pessoal lá não gostava que ela das carona porque ela andava de ré. Brincadeira, uma piadinha que eu gostaria de ter falado um dia pra ela, assim, em mensagem, eu sempre acabava esquecendo, né? É que uma vez, em 2014, a Estadão fez montou um estúdio interno, né? Montou um estúdio externo, avançado, estúdio na estação da Sé para cobrir o movimento de compras, né, das pessoas no final do ano, para 25 de março, tal, essas compras de final do ano. Eu estava passando, né, eu passei propositamente, e aí eu vi o estúdio da Estado, fiquei parado, e aí a moça, eu não sei o nome da diretora da Estado, me chamou para conversar com eles. Nada mais, nada menos, era essa Rossane Ré e o Hassan Rabac, que ainda continua lá. Infelizmente, um dos poucos nomes, não é que infelizmente ele esteja lá, infelizmente é um dos poucos nomes que sobraram, até não tem graça de ficar vendo isso, né? Ficar ouvindo, porra, os grandes nomes foram embora, só fica um único bom, isso não, eu perco a graça na hora de ficar ouvindo rádio assim, né? E aí eles me entrevistaram e perguntaram sobre a questão da mobilidade, como eu faço para chegar lá. Eu falei que pego o metrô, tal, trem, né? Que eles estavam meio que conversando com as pessoas para fazer testes de negócio de mobilidade. Eu conversei ouvindo na rádio com a Rossane Ré e mais uma outra repórter além do Hassan Rabac. O que acontece? Com essa onda de demissões, eles cortaram ela também, né? Eu acho isso uma imbecilidade que eles fizeram. Ou seja, velho, quer mudar a programação radical? Faça o seguinte, uma dica aqui do Nilson Alves, né? Quem é eu para dar dica? Mas eu sou amante do rádio, assim como o Roger Bocarelli, grande Roger Bocarelli, que eu sempre mando mensagem para ele através do canal dele no YouTube. O seguinte, eu dou uma dica. Quer mudar radicalmente uma programação de rádio e televisão? Espera chegar 1º de dezembro. Aí você muda. Começa a arquitetar a partir de outubro a mudança. E aí você vai avisando aos ouvintes que vai mudando a programação. Não fica matando de uma vez por outra. Que eu acho que financeiramente daria para eles segurarem o dinheiro para 2 meses, bancar o pessoal durante 2 meses e demitir depois. Eu acho que dava para eles fazerem isso, eu acho, na minha opinião. Né? Dava para eles segurar, bancar 2 meses, eles depois começar a fazer reformulação. E tem que perguntar ao público. Né? Só que infelizmente os diretores de rádio fazem o que quer, né? Fazem o que eles der na telha, e sabe que eles acabam pensando do público, tanto do ouvinte e do anunciante. Eles falam assim, quer dizer, eles imaginam assim: ah, foda-se, porque, eles fazem o que quer e foda-se nossa, aqui, ouvintes, e foda-se os anunciantes. Fazer o que, né? Infelizmente, o Estado não cria leis que protegem ouvintes. Acho que o ouvinte tem que ser considerado como consumidor, não tem o Código do Consumidor? Eu acho que os ouvintes têm que ser tratados como consumidor. Sabe por que faz sentido? Porque a gente compra rádio. A gente não assina, por exemplo, pacotes de emissoras de rádio, como a gente faz com a televisão. Mas a gente compra um aparelho. A partir do momento que a gente compra um aparelho, aquilo que foi trafegado, a gente tem direito de ser respeitado, né? Não só o fabricante tem que fazer as coisas certinhas, os transmissores também, das emissoras. Então, a programação. Então, por isso que eu acho que devia ter uma lei que coloca no Código de Defesa do Consumidor que emissoras de rádio e televisão só podem mudar a programação com consulta ao público, e tem que avisar antes que vai mudar a programação, ou se demitiu um apresentador, que avise publicamente através de uma editorial, de uma nota, não o motivo da demissão, mas sim que demitiu fulano de tal. Porque já aconteceu vários casos de a gente ligar o rádio e ouvir um programa e chega um apresentador no lugar daquele outro apresentador. Eu fico pensando, será que ele está de férias? Será que ele está de férias? Tudo bem, a gente tolera 15 dias, né? Porque nos anos 90 era comum o pessoal não falar nada, né? Aí você chega, por exemplo, 15 dias, um mês, e pergunta, pô, o que aconteceu com aquele apresentador? Você começa a ficar preocupado, porque a rádio não avisa. Naquela época você não tinha internet, você não tinha amantes do rádio, né? Você não tinha
esse vlog do Adriano Barreiro caralho, é o Bastidores do Rádio, do Ódio Bocarelli, é o Rádio Amantes. Eu não tinha nenhum desses canais de comunicação por rádio, então você ficaria na dúvida. E aí depois descobriria que ele começaria na outra rádio. Ou seja, nós ouvintes era feito de idiota. Assim como na televisão dos anos 90. Eu lembro uma vez que a Ana Maria Braga, eu assistia muito programa Norte a Norte naquela TV Record, né? Na época que ela era menos pior, né? E eu assistia, eu gostava muito. De repente chegou numa segunda-feira, tava animado. Pô, assistia o Norte a Norte com a Ana Maria Braga e tal. Quando a gente ligou 1h da tarde, começou o Norte a Norte, tem a vinhetinha e tal. E o que me acontece? Me aparece uma outra apresentadora no lugar. Se não me engano, a Cátia Fonseca, que era da Gazeta, ela foi contratada para a Record. Hoje ela está de volta lá na Gazeta, mas naquela época ela era da Record. Eu fiquei estranhando, falei, o que aconteceu com a Ana Maria? O que aconteceu? A gente suspeitava durante semanas que ela estava em férias. Porra, a Ana Maria Braga que tá de férias, né? Tirou férias e tal, né? Porque ela tá badalada muito e tal, então tirou férias tal. E a gente tá acostumado com os apresentadores de televisão tirar férias em dezembro, né? De dezembro até março. Mas isso foi em abril. Ficou dias depois em jornais de fofoca, na época, nas revistas contigas, revistas de fofoca. Naquela época as fofocas a gente via em revistas, né? A gente tem que dar esse detalhe, né? Como que a comunicação era diferente naquele tempo, 99. E o que acontecia? Depois que descobrimos que ela foi demitida da Record, a gente ficou 15 dias sem saber realmente o que aconteceu com ela. A gente especulava que ela tinha tirado férias. Ela não tirou férias nenhuma, né? Ela simplesmente já foi demitida e ninguém avisou, ninguém soube, né? Ou seja, nós fomos feitos de idiotas naquela época, né? Hoje em dia não. Hoje em dia, por exemplo, um apresentador não aparece no programa, entra outro apresentador, a gente vai saber já na hora ou até antes o que aconteceu. Por exemplo, vamos dar um exemplo. O que aconteceu ontem na Rádio Estadão. A gente já ficou sabendo antes que eles iam fazer essa patifaria, né? Vai que eu não soubesse de nada, né? Se eu fosse um cara que não soubesse de nada de bastidores, assim, não lesse o blog do Roger Bocarelli, desculpa, e outras coisas, né? Aí eu ficaria desavisado, né? Porque aí você percebe, pô, essa hora é do jornal tal, é o apresentador tal, o que tá acontecendo. Eu acho que eu sou a favor do seguinte: os programas só podem mudar, a programação só pode mudar durante 4 datas ao ano, em 3 meses. Então você não pode mudar, chegar no dia 5 mudar a data, dia 5 de outubro você mudar. Ou, na minha opinião, ou você muda dia 1º de janeiro, você muda dia 1º de abril, 1º de junho, 1º de outubro, não dia 5 de outubro. Se as 3 datas que eu acho que você tem que mudar a programação, e ter que avisar antes, e avisar o telespectador, e ter que consultar o telespectador, não ficar fazendo na telha, mudanças radicais, isso é falta de competência. Eu fico chateado pelo pessoal que foi demitido, eu torço que eles sejam recontratados em outros meios de comunicação, porque o pessoal da Rádio Estadão, eles não era só de rádio, eles são de múltiplas plataformas, até porque eles são da Estadão, então muitos eram colunistas do próprio jornal, então eles são multiplataformas, então dá para você conseguir emprego em outras plataformas. Hoje em dia com a internet você pode conseguir fazer canais remunerados com patrocinador, né? Por isso que eu até indico algumas pessoas até tentar fazer canais, né? Porque eu acho que hoje em dia o melhor meio de comunicação, na minha opinião, no momento, o mais democrático é o YouTube, né? É o YouTube. Você fazer canal no YouTube. Eu acho que o canal no YouTube ele é um meio muito mais democrático e um meio que dá dinheiro, né? Claro que você tem que respeitar uma regra e tal, mas seguindo as regras a gente vai embora, né? A gente toca a bola. Bom, um abraço para vocês, que Deus esteja com vocês. Deus esteja no coração de vocês. Espero que essa semana seja abençoada. Vai ter um feriadinho aí no dia 12, né, de outubro. Mas enquanto o feriado não vem, vamos estar trabalhando e vivendo a nossa vida. Abraço para vocês. Até mais e boa sorte ao pessoal que foram demitidos aí da Estadão injustamente. Abraço para vocês.